Bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida. Estamos tratando do tema A Palavra de Deus na quinta Conferência de Aparecida, olhando mais de perto a questão da animação bíblica da pastoral, com o texto aqui da nossa Conferência Episcopal. Implantar a animação bíblica da pastoral não se restringe a um tempo de campanhas, mas estabelecer um conjunto de ações que ajudem a que a Escritura Sagrada se faça mais presente na vida de uma diocese, uma paróquia, uma associação, uma pastoral ou um movimento. Campanhas têm começo, meio e fim. Campanhas destinam-se a uma finalidade bem específica. São diferentes de processos. E o nosso caso aqui é processos. São diferentes de processos que, para serem deslanchados, necessitam de adequação à realidade local, acompanhamento contínuo, longa duração e envolvimento de todas as forças evangelizadoras. Destinam-se à mudança de mentalidade. Então aqui a questão não é fazer campanhas, mas iniciar processos para a implantação da animação bíblica da vida e da pastoral. Por isso, não podem ficar restritos a pequenos períodos, mas, ao contrário, tendem a uma longa duração, acontecendo em etapas bem planejadas e continuamente revisadas. Etapas planejadas e continuamente revisadas. Podem envolver campanhas e outros momentos. São muitas as condições para a animação bíblica da pastoral. Cada lugar haverá de discernir aquelas que mais se aplicam à sua realidade. Algumas, no entanto, são indispensáveis em qualquer contexto, devendo ser considerada desde o início do planejamento. A primeira dessas condições diz respeito à irrenunciável relação entre Igreja e Palavra de Deus. Não se pode negar essa relação. Pelo contrário, é necessário reforçar. A Igreja, como comunidade de discípulos e discípulas do Senhor, alimenta-se da Palavra de Deus. A Igreja alimenta-se da Palavra de Deus e a transmite pelo testemunho e o ensinamento. Testemunho e ensinamento. A Palavra de Deus manifesta ainda mais sua beleza quando lida a partir da experiência de comunidade, estimulando a fraterna convivência que transborda para a solidariedade e o serviço em favor da vida. Esta é a razão pela qual as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, tendo uma única prioridade, que são as comunidades eclesiais missionárias, as diretrizes indicam, entre os elementos essenciais para a sua concretização, o pilar da palavra, junto com os outros 3 pilares que sustentam a casa e a comunidade eclesial. Desse modo, não se trata de apenas estabelecer ações que permitam maior contato com a Sagrada Escritura, sem que, no entanto, se trabalhe pela formação e fortalecimento das comunidades eclesiais missionárias. O que se vive em comunidade é iluminada pela Palavra de Deus. A vida na comunidade é iluminada pela Palavra de Deus. E o que se lê na Palavra de Deus é concretizada na vida da comunidade. Veja, então, como se disse no início, é irrenunciável
a relação entre igreja e palavra de Deus. Exatamente por não ser uma campanha, a animação bíblica da pastoral não apresenta muitas propostas para o nível nacional, em que as ações deverão ser de ajuda às igrejas locais, às dioceses, para que, assim, essas façam o discernimento do caminho a seguir. Discernir o caminho a seguir. Concretizem o que vier a ser discernido e, sob o impulso do Espírito Santo, aproximem sempre mais a palavra de Deus da vida das pessoas, dos grupos, das comunidades. Para o nível nacional, permanece a importância do mês da Bíblia e do Dia da Bíblia, realizados no mês de setembro. Voltados sempre mais para a conexão entre a palavra de Deus e comunidade, os temas, cada ano, devem ser acolhidos e colocados em prática por meio de tudo o que já estamos acostumados. Cursos, encontros, retiros, celebrações, atividades ecumênicas e ações sociotransformadoras. Não é para inventar nada, mas fazer com que aquilo que nós já temos seja cada vez mais informada pela palavra de Deus, enriquecida pela palavra de Deus. Em vista da importância em se motivar todo o país a compreender a animação bíblica da pastoral e a colocá-la em prática, é recomendável que, a partir da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética, realize um encontro anual com representantes dos diversos regionais da CNBB e dos inúmeros serviços e caminhos para a animação bíblica da pastoral. No nível diocesano, será, portanto, na diocese ou na arquidiocese que a animação bíblica da pastoral vai se concretizar ainda mais, exigindo, portanto, maior atenção. Embora não se trate de burocratizar a ação evangelizadora, será necessário e mesmo urgente estabelecer alguma estrutura específica destinada a impulsionar o processo, pois só se cresce adequadamente aquilo que é devidamente cuidado. Em consequência, junto à coordenação diocesana de pastoral, é necessária a criação de um grupo voltado para a animação bíblica da pastoral. Isso nós já fizemos aqui na nossa arquidiocese de Ribeirão Preto. A formação do grupo, com o perfil de seus membros, deverá corresponder à realidade de cada igreja local, observando-se, no entanto, a importância de se ter pessoas conhecedoras da Sagrada Escritura e gente com experiência e na dinamização da pastoral, todos conhecendo bem a relação proposta pelas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, entre as comunidades eclesiais missionárias e a animação bíblica da pastoral, representada pelo Pilar da Palavra. A essa equipe diocesana caberão duas linhas de ação. Primeiramente, deverá discernir caminhos para que tudo que já vem sendo feito possa ser ainda mais iluminado pela palavra de Deus. Portanto, não é inventar coisas, mas é impregnar da palavra de Deus todas aquelas ações, aquelas atividades que já temos na igreja. Não se trata, portanto, de criar atividades novas, mas de ajudar a integrar o que já vem sendo feito com a palavra de Deus. Ter sempre a Escritura Sagrada presente, ler, interiorizar, acolher, praticar. Para isso, certamente algumas atividades precisam ser desenvolvidas, e para essas também vale o princípio da concretização local. Serão encontros, cursos, criação e manutenção de um centro de animação bíblica, local em que as pessoas e grupos poderão participar
de multiformes encontros formativos, conhecendo caminhos para a conexão entre a vida, a pastoral e a palavra de Deus. A vida, a pastoral e a palavra de Deus. Desses lugares poderão sair equipes itinerantes de missionários e missionárias da palavra de Deus. Poderão ser produzidos roteiros e outros textos que ajudem a acolher a Sagrada Escritura em tudo que estiver acontecendo, desde os grandes eventos diocesanos até a relação individual com Deus. Ou seja, o meu contato com Deus, a minha oração, também partindo da palavra de Deus. A essas equipes diocesanas também caberá, em articulação com os responsáveis do nível nacional, concretizar a celebração do Domingo da Palavra de Deus, o mês da Bíblia e o dia da Bíblia. Então, quando o Papa Francisco instituiu o Domingo da Palavra de Deus, ele determinou que seria o terceiro domingo do tempo comum, bem lá no comecinho do ano. Como aqui no Brasil, nós já temos há 50 anos a realização do mês da Bíblia, no mês de setembro, a nossa Conferência Episcopal pediu à Santa Sé para que nós aqui no Brasil celebremos o Domingo da Palavra de Deus não no terceiro domingo do tempo comum, mas no último domingo do mês de setembro, quando aqui no Brasil, já é tradição esse domingo ser chamado Domingo da Bíblia. Uma atividade necessita ser concretizada em nível diocesano, pelo menos uma vez por ano. Trata-se da reunião das diversas forças evangelizadoras em um encontro para conhecer e amadurecer a proposta da animação bíblica. Não se trata de um momento para estudos da Bíblia, nem de qualquer documento da Igreja, mas exatamente para conhecer o significado da animação bíblica e os caminhos para concretizá-la, discernindo entraves e fortalecendo avanços. Sem a contínua reflexão sobre a animação bíblica da pastoral, o processo não vai avançar. Por certo, entre o nível nacional e o diocesano, os regionais da CNBB e as províncias eclesiásticas são terrenos com muitas possibilidades de semeadura e boa colheita da palavra de Deus. Depois, o nível local. Falamos do nível nacional, nível diocesano, agora o nível local. Por nível local, devemos entender a atuação nas paróquias, nas pastorais, nos movimentos, nas congregações religiosas, nas associações e principalmente nas pequenas comunidades, isto é, nas comunidades eclesiais missionárias. Se desejamos levar a sério, levar a efeito a animação bíblica da pastoral, e se, de fato, é no nível mais capilar que ela vai acontecer e se concretizar, também em cada um desses espaços aqui mencionados, torna-se importante a existência de uma equipe, por menor que seja, para pastoralmente estimular a crescente integração entre Escritura Sagrada e a vida das pessoas e da instituição. Depois temos hoje ainda o nível virtual. Com a pandemia vivenciadas em 2020 e 2021, aceleraram-se os processos de virtualização da vida e da pastoral. O que caminhava a passos mais lentos precisou ser dinamizado a ponto de termos atualmente maior experiência neste campo, uma experiência que não podemos perder. Esse nosso encontro aqui é testemunha disso. Assim como é verdadeiro que nada substitui o fisicamente presencial,
e que ser comunidade implica convívio, é igualmente correto reconhecer que o ambiente virtual pode e deve ser acolhido como ajuda eficaz para a vida em comunidade e nela para a animação bíblica da pastoral. Consequentemente, a ação nas redes sociais, nos meios de comunicação, destacando-se as editoras, as rádios, as televisões de inspiração católica, é urgente que se produzam programas, lives e outros modos de orientação para a animação bíblica, com testemunhos, indicação de materiais acessíveis e guias para a leitura orante. Por tudo isso, vemos que planejar a animação bíblica da pastoral consiste em deslanchar processos e sustentá-los pelo tempo necessário para a sua consolidação, ainda que seja um tempo mais longo do que o desejado. São processos que se iniciam com pessoas que acreditam na causa abraçada, a ela se dedicando, se possível, com exclusividade. É por isso que, mais do que indicações muito específicas, importa descobrir essas pessoas, formar grupos ou comissões, iniciar o trabalho pelo conhecimento da realidade e o discernimento de caminhos, tomando forças e trocando experiências de tempos em tempos. Então, trazendo na mente e no coração a palavra do semeador e a sua explicação pelo próprio Jesus, a Igreja no Brasil é convocada. A Igreja no Brasil é convocada a unir forças e, na consolidação das comunidades eclesiais missionárias, investir assertivamente na animação bíblica da pastoral. Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, trataremos um novo tema dentro do documento de Aparecida. Conto com você. Até lá!